Boa noite, queridos. Eu achei tão lindo que os pastores, isso partiu deles, eu fico muito feliz. Isso é resposta de oração. Eles pediram que toda a palavra que a gente estivesse falando aqui, para esse ano todo, fosse replicada também em mais 9 tá 10, né? Então, são 10 tá 10 com esse aqui. Mas vai aumentar, porque a turma toda de Castanhal, o Planalto, Ribeirinho, todos vamos estar com esse mesmo foco. Diz que é tão importante que é sermos e fazermos discípulos. Então eu acho muito lindo essa unidade, esse mesmo foco, porque a igreja está indo numa mesma direção. E Deus abençoa demais, que a Bíblia fala, né? Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce pela cabeça, a barba do Arão e escoa pela gola das suas vestes, vai até o dedão do pé. Então vamos crer que até o dedão do pé essa mesma ênfase, esse mesmo mover, essa mesma cultura de discipulado vai estar acontecendo, né? Graças a Deus que eles tiveram esse coração e fizeram esse pedido. Que maravilha. Muito bem, queridos, na terça-feira passada, a gente está falando sobre os benefícios do discipulado, e nós falamos sobre que o discipulado bíblico, ele gera cura e o quê? Libertação. Cura e libertação. Ali você gradativamente vai sendo ministrado pela palavra, pela unção do Espírito Santo, e à medida que você responde às perguntas, hoje eu fui para minha consulta anual com a cardiologista, ela já me fez um monte de perguntas, já muito equivalente à minha idade, né? Então fez um monte de perguntas e não fez todas. E eu ainda tive que falar com ela mais algumas questões. Ela disse, não, mas isso que você está me falando eu já coloquei até aqui para a gente investigar. Então isso faz parte, né, de prevenção, faz parte de cura e faz parte de libertação. Eu lembro uma vez que eu não lembro onde eu fui ministrar em São Paulo, não sei se foi na igreja de Barueri, aí eu estava sozinho lá no hotel, e aí eu liguei a televisão do hotel e comecei a mudar de canal em canal, e de repente eu apertei o botão de um canal que estava passando um filme pornográfico, e aquilo já me afetou. Eu desliguei, mas aquilo já me afetou. Eu já fiquei muito mal, porque quando você é de verdade, você fica mal. Quando você é ovelha, quando você teme o Senhor, você fica muito mal. E eu digo, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, porque eu vou me colocar na frente desse povo. Essa igreja confiou em mim para vir, para ministrar. Mas graças a Deus, eu já sei o caminho, né? Claro que se você confessa para Deus, Deus te perdoa, né? 1 João 9, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curado. Isso aí é a libertação e a cura, mas o perdão vem quando nós confessamos para o Senhor, não é para padre, nem bispo, nem arcebispo, nem apóstolo, nem pastor. Vou confessar para ser perdoado. Não, é Deus que te perdoa, você confessa para Ele, mas para você ser curado. É interessante como eu fui ferido na minha alma, aquela culpa horrível, porque a culpa ela é como um promotor de acusação. Quando você mantém aquilo escondido, nos momentos mais sagrados seus, você está ali de boa, adorando, está ali com Deus sozinho, de repente aquela seta vem, aquela lembrança da tua pisada na bola, aquela acusação dizendo assim, você não é verdadeiro, você é falso. Nem crente você é. Tem alguns até que ouvem essa música, essa voz, essa música, esse pensamento, que nem crente você é. E aí, agora? Eu já sei o caminho, porque aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Então aí eu comecei a ligar atrás do meu discipulador. A gente não pode ter a desculpa assim, o meu discipulador é ocupado, a minha discipuladora é muito
preocupada. Eu comecei a caçar o meu discipulador Brasil afora, até que eu consegui achar o meu discipulador. Por quê? Porque eu quero ser verdadeiro, eu quero ser de verdade, eu quero poder, como está escrito, né, mantendo a fé e uma boa consciência, porque alguns rejeitando uma boa consciência, eles vieram a naufragar na fé. Então, quantos já naufragaram na fé? Porque olha a estrutura desse texto. Se o Rosivaldo até achar, podia até projetar aí. Mantendo a fé. É muito importante a atmosfera de fé na sua vida. A fé que remove montanhas. A fé de Deus. A fé que Ele repartiu com você. Romanos 12:3. Então, mantendo a fé, é pelo escudo da fé que nós vamos apagar, embraçando, né, daquela ideia, né, de resistência, de proteção, embraçando sempre o escudo da fé com o qual vocês vão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, mantendo a fé, amém, queridos? É a fé que vai trazer o milagre do crescimento e da multiplicação do seu life. É a fé que vai liberar a provisão financeira ou qualquer tipo de provisão. Mantendo a fé, mas aí a próxima frase é e uma boa consciência. Que é essa boa consciência? É uma consciência sem mancha, é uma consciência limpa, é uma consciência que diz que eu estou andando na luz, como Ele na luz está. Então, mantendo a fé e a boa consciência, aí a advertência é porque alguns, graças a Deus que não são todos, alguns, rejeitando a boa consciência, vieram o quê? Naufragar na fé. Aquela fé se tornou inoperante. Veja como que a fé de Sansão não operou mais. Deus foi dando chance para ele, mas teve um momento que ele, mais uma vez, cadê a força? Não tinha mais. A fé desse herói da fé se tornou inoperante naquele momento. Então, queridos, a consciência não está no script aqui, tá, irmãos? Até eu oro, Espírito Santo, me ajude. Aí ele vai conduzindo, né? A consciência, ela é como aquela luzinha lá do painel do carro, né? Eu sei que desse carro aí que eu uso, ele indica, tem que trocar o óleo. Tá na hora de trocar o óleo. Está na hora de trocar o óleo. O computador de bordo vai avisando, né? Quando não avisa outras coisas. Calibragem dos pneus. Ele fica me perturbando. Ou eu paro e calibro os pneus para não provocar nenhum acidente, ter até economia no tráfego, porque um pneu calibrado ele proporciona isso. Ou eu dou-lhe um murro no painel desse carro e arranco aquele negócio de lá, para não vir me perturbar, rapaz. Eu troco esse óleo quando eu quiser. Então, tem que trocar o óleo. Se eu violo isso e eu continuo avançando, daqui a pouco o motor do carro vai fundir, vai bater. Então, irmãos, essa consciência foi deixada por Deus para nos alertar, para nos dizer que a gente precisa acertar aquilo. E o Espírito Santo trabalha junto com a nossa consciência, não acusando, mas convencendo, dizendo, isso não está certo, isso não está certo. É isso que eu sou fã do Davi, sabe? Que quando ele cortou a orla do manto do Saul, a luz acendeu no painel. E o coração dele bateu acelerado, igual daquela criança que roubou o doce da mamãe, né? Que roubou alguma coisa, sei lá, do coleguinha, não sei. Aquele coração batendo acelerado. E ele teve que ir lá e foi tão nobre, né, de ter consertado isso. E o Saul disse, agora eu sei que o reino de Israel vai ser firme na tua mão. Então, teve muita coisa que aconteceu na vida desse homem. Teve algum momento que a consciência dele parece que foi quase que cauterizada. A Bíblia fala de consciências cauterizadas. Ou seja, quando a gente para de sentir, quando a gente vai violando tanto, ignorando tanto, não tratando aquilo devidamente, a voz parece que vai ficando mais longe. A voz é mais... Depois vai ficando longe, que é a consciência cauterizada. No original, queimada como ferro em brasa.
É essa a expressão, cauterizar, queimar com ferro em brasa. É quando Satanás consegue tirar o nervo da alma daquela pessoa, que ela é capaz de fazer e acontecer, e joga bola de fogo, e pau, e a coisa continua do mesmo jeito ali, não resolvida. Então, queridos, é muito, muito importante. Esse é o benefício de não andarmos sozinhos. Uma vez eu estremeci por dentro quando o pastor Eibe e Luciano Subirá estavam juntos, e de repente eles trocaram uma ideia com o outro, e um disse para o outro assim: quem anda sozinho, se não caiu, está perto de cair. Aí aquilo me estremeceu por dentro. Eu digo: misericórdia, Senhor. Então, a gente vê isso como algo muito importante, muito importante. Embora o discipulado não seja só isso, mas deve fazer parte. E tudo tem que ser feito em muita confiança. Algumas vezes eu digo assim: o que nós falamos aqui está entre nós e o Senhor. Quando tem alguma coisa assim muito cabeluda, um bicho manjaléu, que eu digo: Senhor, eu não dou conta, eu não tenho como alcançar isso. Eu vou orar, eu dependo do Espírito Santo, mas eu não tenho, eu não sei como é que eu vou ajudar nesse negócio. E ainda assim, a gente tem que conversar com aquele discípulo. Eu acho que isso nunca foi falado, mas eu vou falar dessa vez aqui, de conversar, porque algumas vezes nós já vivemos isso. Ainda vou conversar com aquele discípulo, dizer: queridos, os nossos pastores, geralmente eu mencionei pastor Paulo e Rebeca por estarem caminhando conosco. Nossos pastores, eles só querem o nosso bem, eles já me ajudaram muito, já nos ajudaram muito. E com certeza que eles têm mais entendimento do que eu. Só se você permitir, como uma junta médica, para poder a gente fazer o melhor para vocês, você pode ter certeza que eles não vão olhar para você de cara torta, nem te condenar. Você me permite de compartilhar com ele, mas só se você quiser. A decisão está nas suas mãos, porque nós não podemos violar, como é que é esse termo que a gente usa? A confidência, né? Não podemos violar o que foi falado confidencialmente, mas nós não podemos deixar alguém morrer em nome da confidência. Eu abri uma coisa, o médico está vendo que a coisa é grave, ele não sabe como resolver, mas em nome da ética médica, um médico tenta de maquiar que resolver e não resolve, e o paciente morre. Queridos, posso estar enganado, mas eu acho que 90, para não exagerar, 99,9% das vezes que são raras, que eu tive que acionar esse botão vermelho, a pessoa que ama o Senhor e quer andar na luz, quer andar na cura, na vitória, quer se ver livre de Satanás, que é aquele que veio para roubar, matar e destruir, a pessoa concordou. E quando ela concordou, nós podemos reunir, conversar. Olha, o Espírito Santo foi tão fiel, liberou palavra, direcionamento, ajuda. E agora nós éramos uma pequena equipe aqui, ajudando aquela pessoa a caminhar a vitória. Eu fico todo arrepiado, sinceramente, porque é lindo demais. Então, isso é muito, muito, muito importante. Essa arte, não sei se eu chamo arte, de sermos e fazermos discípulos de Jesus, amém? No dia desse, agora há pouco tempo, estava conversando com o pastor Eibe, eu disse: pastor Eibe, eu tenho assim um negócio assim que ruim. Ele disse: o que é, rapaz? Eu disse: sabe o que é? Eu tenho dificuldade. Olha, esses aqui são os meus discípulos. Eu tenho dificuldade com isso, pastor Eibe. Me ajude. Foi aí que ele me deu um certo texto. Não, realmente, você tem sempre vigiar a motivação do seu coração. Sempre você tem que entender que você é um mordomo que está cuidando daquela ovelha de Jesus, tá? Mas aí a Bíblia mostra isso aqui, me mostrou uns 2 textos no livro de Atos, aí eu disse: legal isso aqui que você está me mostrando. Então volta para cá, número 2, o discipulado bíblico produz maturidade.
todo cristão, todo filho e filha de Deus tem que perseguir esse alvo, que é a maturidade. E olha que provavelmente ainda tem aspectos da minha vida. São mais de 40 anos no caminho. São mais de 40 anos. Talvez indo para 43 anos no caminho. Mas eu admito que ainda tem aspectos da minha vida que ainda precisa amadurecer um pouco mais. A gente pensa assim, não, mas pastores são maduros. Nem sempre. Não, fulano de tal, ele é maduro. A fulana é uma mulher madura. Mas eu já vi que muitas vezes, não em todo aspecto da vida daquela pessoa é amadurecido. Esse é o alvo de Deus. Teve um pastor que saiu emburrado de uma conferência de missões. O pastor de missões de uma mega denominação, um homem dando cobertura para não sei quantas igrejas no exterior, saiu emburrado no meio da conferência. Foi embora a pé para casa. Eu já ia para casa. Saiu, foi a pé com raiva. Cadê o pastor fulano de tal para a esposa? Desculpa, queridos, ele ficou com muita raiva e saiu. O que foi? O pastor respondeu, o que foi? Não, porque o pastor lá do púlpito, um outro pastor fez uma brincadeira com ele, que ele tinha um bigode. Naquela época chamou ele de PC Farias. Mas essa turma nova, acho que só o Israel, que já estudou como advogado esses casos aí do PC Farias. Ai, irmãos, ele se aborreceu a tal ponto que ele foi embora emburrado. Aí eu penso comigo assim, nem todo mundo é maduro para tudo. Então, mas o discipulado ele vai produzir. E a gente tem que conseguir seguir perseguindo esse alvo de sermos maduros. Nós somos chamados à maturidade. É muito notório, é evidente, queridos, a diferença de maturidade entre duas pessoas com o mesmo tempo de convertido. Um foi bem discipulado e o outro não. É evidente a diferença. Preto no branco. Então, nós somos chamados a essa maturidade porque não é normal. Pessoas envelhecem, mas não crescem. Não é possível isso. Pensa, acho que uma vez eu dei uma palavra que a imagem, acho que foi o Rosivaldo que me ajudou com isso, era um cara com uma fralda, né, Rosivaldo, aquela pregação que eu fiz com uma fralda e uma chupeta, um cara de barba, assim, de cavanhaque, com uma chupeta na boca e usando fralda. O Paulo diz, 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Você não pode imaginar minhas conversas com o Heitor, meu neto. São coisas assim, depois eu fico rindo, porque eu tenho que explicar muitos detalhes para ele. Eu não sei o que é isso não, aí eu tenho que explicar, tenho que abrir lá no YouTube, mostrar para ele a imagem, o videozinho para poder entender. Agora eu estou entendendo. Então, porque o menino, tinha um menino que eles estavam todos dormindo no mesmo quarto, aí apagaram a luz para dormir, aí o menino começou, pai, sim, fulano, o que você quer? Pai, hoje é segunda, né? É segunda. E se segunda não fosse segunda, qual dia que seria segunda? E, gente, esse papo foi embora. Aqui o pai não aguentou e disse, eu acho melhor você ficar calado e dormir, senão eu vou te dar uma varada. Porque ele ia inventando coisas que segunda não fosse segunda, que dia que seria, e se segunda fosse terça. Por que não podia ser terça? É conversa de menino. E Efésios 4,14 diz que o propósito de Deus, o propósito é que não mais sejamos como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, o Paulo já tinha muita preocupação com isso. E eu tenho agora eu estou lidando com algumas questões nesse nível, porque nós somos mais de 60 igrejas. Mais de 60 igrejas. Então, é de se esperar algumas coisas como essa.
Por exemplo, eu estou vendo assim, aí eu sou duro comigo, mas aí depois eu converso com homens mais experimentados e aí eu vejo que eu não estou errado, que esses caras têm outra ênfase, outra forma de ver as ovelhas. Não sei se eu chamo assim, né? Eu não sei onde é o lugar que a ovelha é coxo, que a ovelha se alimenta, é? Tem gente... Não é pasto, pasto não é coxo, não é pasto. Então tem gente comendo de todo tipo de pasto e criança que não tem discernimento. Hoje eu tive que tirar uma boa parte da manhã. Eu fico feliz porque eu estou treinando aquele pastor, mostrando para ele, dizer, pastor, não sei o que fazer. Essa pessoa começou a acreditar. Eu disse, olha, com certeza que ele está abrindo o YouTube, já deve estar seguindo algum fulano, que ele está ensinando algumas coisas, porque a mentira, ela é misturada com a verdade, ela parece verdade. E aí eu dei um monte de instruções para esse pastor. Eu lembro eu sendo ajudado ainda como um bebê pelo pastor Eibe. Eu lembro que eu fiquei desesperado porque eu já era um trabalhador, né? Assim, eu trabalhava num frigorífico, fazia entrega de vários produtos em relação à carne. E nós tínhamos uma cliente, sabe o que ela disse para mim? Ela disse, agora eu fiquei sabendo que você é evangélico. E eu quero te dizer que os evangélicos não guardam o sábado. Quem não guarda o sábado tem o sinal da besta. Meu pai amado, aquilo ficou me perturbando o dia inteiro. Eu não sei se eu fui para uma reunião, na volta eu disse, ei, você podia me dar uma carona? Te dou uma carona, que eu quero conversar muito contigo. Aí ele me deu a carona e quando chegou na frente de casa, ele disse, então, o que é? Aí eu abri com ele. Rapaz, esse pastor Eibe acendeu a luz interna. E, cara, aí foi Bíblia, aí foi palavra. Isso é mentira do diabo, gente. Deixa eu te mostrar aqui. E foi pelo livro de Colossenses, foi pelo livro de Gálatas. E, meu Deus do céu, cara, me deu um banho, me deu uma aula. Quando eu saí de dentro daquele carro, eu estava respirando melhor, porque às vezes a criança não tem o discernimento. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. O pastor Timóteo já advertia, tomem muito cuidado ao cuidar das pessoas novas. Elas são uma cerinha mole, cuidado com essa tua boca, cuidado com teu ensino, com a tua ênfase. Imprima pura palavra de Deus naquela cerinha mole, porque aquilo que vai ficar, fale, trabalhe muito o caráter. E aí ele era um modelo disso, de trabalhando com a gente assim, como uma cerinha mole, porque aquilo que você imprime é aquilo que fica, queridos. Que grande privilégio, mas que grande responsabilidade. E criança, eu lembro meus filhos comendo teia de aranha, comendo aranha. O filho, na coisa mais trágica que eu já vi, foi um filho de uma preciosa amiga nossa que comeu uma banana, um pedaço de banana com chumbinho dentro, e a criança morreu lá no hospital. Cuidado, então fique atento. O que é da onde é que eles estão se alimentando, né? O que é que eles estão comendo, porque o que eles comem vai fortalecer e levar eles para a maturidade. Aí eu sempre indico, olha, o pastor Eibe, indico o Luciano Subirá, em alguns casos, Arão Xavier. Então eu tenho alguns desses homens de Deus, até Bill Johnson. Cara, assiste o Bill Johnson, é tão doce a palavra do Bill Johnson, mas tem uns caras que eu digo assim, não. E quando eu vejo, se um de vocês mencionar o nome de alguém, eu já vou pesquisar. Sabia disso? Eu investigo, eu descubro coisas. Não é por maldade, não. Aí, para esse pastor, eu estava falando, olha, cara, tu vai ter que trabalhar. Tem jeito sim de recuperar, mas tu vai ter que trabalhar. Tu vai ter que dar a pura palavra de Deus, porque tem morte na panela. Aquele cozinheiro lá, ele cortou os pepinos selvagens dentro da panela, porque eles são muito semelhantes ao pepino comestível. Ele pegou aqueles pepinos selvagens, poxa, eu vou implementar essa sopa aqui, jogou lá dentro. Quando foram comer, começaram a morrer. E aí gritaram o quê? Morte na panela! Morte na panela! Chama o Eliseu. O Eliseu faz o quê? Pega um prato
coloca a farinha de trigo, que representa a palavra, amém, queridos? A palavra, e ele coloca, derrama dentro daquela panela. E com aquela farinha, eu não sei te explicar cientificamente se foi algo sobrenatural, provavelmente ele neutralizou com aquele trigo mais fino, ele neutralizou aquele veneno. Então muitas vezes a gente tem que trazer a palavra, a palavra pura de Deus, o evangelho pleno, não só minhas preferências, minhas doutrinas e ênfase favorita, embora cada um tenha a flecha na sua aljava. A gente tem que expor muitas vezes, até aqueles que caminham com a gente, poxa, ouve esse cara, rapaz, esse cara é bom, a palavra dele é boa. Eu encontrei um pastor de uma igreja grande, ele me convidou para ir ministrar lá, e eu lembro que eu conheci ele no EDD, lá em Curitiba. Ele lá ajoelhado, chorando, eu abracei ele, ministrei na vida dele. Depois ele ficou em pé, me abraçou, enxugando as lágrimas. Ele disse, eu já vivi algo assim, em termos de igreja, e hoje eu estou sendo desintoxicado. Tenham paciência comigo, tá, pastores, chorando que eu estou sendo desintoxicado. E às vezes o desintoxicar não é nem de doutrinas erradas, crenças erradas. O desintoxicar pode ser das coisas do mundo mesmo, que a gente vai trabalhar com essa ênfase aqui. Então eu vou terminar com isso aqui, tá, queridos, por causa do tempo, meu Deus. Aqui Hebreus 5, 12 a 14, de fato, embora a esta altura já deviam ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Aquele ABC. Então, estão precisando de leite, não de alimento sólido. E quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O bem é muito fácil de discernir. Mas o mal nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Vem um pensamento assim na tua cabeça. Eu acho que eu não amo mais a minha esposa. Ou vem um pensamento na vida da esposa. Eu acho que eu não amo mais o meu marido. Eu já discuti. Aí você acha que Satanás vai jogar na primeira pessoa o pensamento na sua mente? Tome muito cuidado com isso, irmãos. Isso levou um tempo de caminhada com Deus para me aprender a discernir que algumas atividades na mente vêm na primeira pessoa. Porque aonde o pensamento do homem vai, ele vai atrás. Sabia disso? A Bíblia fala lá no livro de Provérbios 4, diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Noutra tradução bem simplificada, olha, guarda os teus pensamentos, porque a tua vida é governada por eles. Então, tem que encher aqui da palavra e ainda ser um pouco desconfiado com certos pensamentos, porque igual aquele cara da mente brilhante. Quem é mente brilhante, né, Simone? Nós assistimos a segunda vez. Quem já viu esse filme? Levanta a mão. Lembra no finalzinho que alguém está falando com ele e pergunta, essa pessoa que está perto de mim aqui é real? Aí a pessoa disse, então tá bom. Porque ele tinha muitas paranoias, né? Muitas paranoias. Então, a gente tem que ser apto, amadurecido para discernir tanto bem quanto mal. Maturidade é algo que virá não somente com o tempo, mas também com o discipulado. Eu gosto de Gênesis 21:8, que diz, Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Eu lembro que eu fiquei viciado no pastor Timóteo. Viciado. Mas eu lembro, irmão, por isso que não sei se eu posso chamar ele do velhinho do meu coração, que ele já tem mais de 70 anos. O velhinho do meu coração. Quanto mais tempo passa, mais eu admiro esse meu pai espiritual, velhinho do meu coração. Mas eu fiquei viciado nele. Então,
assim, para encher o ego, talvez alguém possa ficar com o ego cheio, a pessoa é viciada em mim, eu me tornei o guru dela. Mas o pastor Timóteo foi cortando de boa, sabe? Terminava o culto, eu já estava assim, ele dizia assim, que ele chamava a gente de mano. Mano, dá licença aí que eu preciso falar com aquele pessoal que está como convidado aqui na nossa igreja. Eu preciso dar atenção para ele. Vem comigo para te me ajudar. Ele foi cortando isso. Timóteo, o que tu acha? Eu caso ou não caso com a fulana? Ele dizia, não sei não, rapaz. O casamento é seu, não é meu. Eu nunca senti toxicidade dele dizer para mim, casa ou não casa. Eu vou falar algo aqui bem particular para vocês. Eu lembro que eu gostei muito de uma moça, mas ela tinha um caráter duvidoso e o pastor Timóteo sabia e via isso. Irmãos, ele ficou muito magrinho, orando e jejuando por mim. Só depois, quando eu levei umas pancada que eu sentei com ele, que eu estava pronto para ouvir, porque até então eu não tenho essa pessoa que eu tatuava. Eu lembro que ele dizia assim, a pastora, mas quando ele viu a Simone, ele disse, meu Deus, escreveu uma carta de quase 1 hora no nosso casamento. Queridos, eu lembro que eu não sentei com ele e disse, eu não sei como que é essa pessoa, ela pode ser desse jeito, que ela tem uma filha e ela esconde que tem uma filha. Ela faz de conta que é uma mocinha. Quando ele falou isso, caraca, pastor Timóteo já estava. Mas ele nunca, irmão, disse, não. Ele dizia, vai orar, vai buscar, vai jejuar. Mas não perde muito tempo com isso, não. Ele separa só 5 minutos por dia. O resto é trabalha no reino, é envolvido na igreja local. Então, meu irmão, lembra de João Batista? Isso é gerando maturidade. O Isaac foi desmamado. Era bom de fazer festas de desmame na igreja. Cara, tem mais 20, tem mais 30 que não são mais viciados em discipulador. Os caras estão decolando, eles já estão... Por exemplo, o pastor Jackson hoje não é mais meu discípulo, assim, é um filho, mas não é mais meu discípulo, né? Mas é assim, ombro a ombro. Cresceram, o pastor Sérgio, que era um discípulo, é ombro a ombro, amigo. Antes era muito de cima para baixo, os caras cresceram, agora esses homens me ajudam. Às vezes uma palavra deles muda muito o que eu estou pensando. Um outro cara que eu quero honrar muito aqui é o Felipe. Esse cara, antes era o Felipe, embora Felipe para o quarto. Tem misericórdia, papaizinho do meu coração. Mas o Felipe cresceu, ficou barbudo, casou. E quanto conselho bom ele não me dá, rapaz. Amém? Quantos aqui estão entendendo? O discipulado, queridos, ele nos leva para esse nível mais alto. Quando a gente vê um cara fazendo besteira, a gente vê uma cara fazendo besteira por aí, eu ouvi isso do pastor aí, já sei, rapaz. O cara sai igual um doido, pregando, pedindo oferta nas igrejas, já sei. Poxa, cara tão bonito, com tanto potencial, mas não tem um pai, ou não teve uma mãe. Então, queridos, diga o amor da liberdade. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista. A galera toda correu atrás de Jesus. Ele ficou sozinho. Me abandonaram esses miseráveis. Eu fiz tanto para eles, ensinei eles a orar. O meu alvo como discipulador é esse, querido, o Cordeiro de Deus, é Jesus, o autor e consumador da fé, é Jesus a cabeça, é Ele, amém, irmão? É Ele. Cara, rapaz, eu sou só um processo na tua vida, é Ele, a causa maior. Tudo é dele, para ele, é ele. Olha o Cordeiro de Deus, o cara sai correndo. E sabe o que o João Batista disse? Eu sou apenas o amigo do noivo. O noivo está presente, eu muito me alegro. Mas é ele que é o noivo, não sou eu. Essas palavras me marcam profundamente. Fique em pé, senão eu fico até meia-noite pregando. Não há ninguém além de ti.